dia, que prazer, que alegria estar aqui com vocês, voltando depois de um tempo, o programa Mundo Real, é um programa da Igreja Assembleia de Deus em Gramacho, a Igreja Viva 24 Horas, a igreja que prega o Evangelho pleno, o Evangelho completo, o Evangelho que Jesus mandou pregar. Estamos de volta com muita alegria e dizendo o seguinte, que nossos programas são programas onde vamos ter mensagens ou provavelmente uma ou outra vez vamos fazer algum debate, trazendo temas interessantes. É um programa para você, minha amiga, meu amigo, acompanhar. Além de, num determinado momento, provavelmente podemos também orar para que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe a sua alma. O nosso programa é um programa que visará levar você a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Por que eu digo a pessoa de Jesus Cristo? Vivemos uma época no nosso meio evangélico onde parece que as ênfases está sendo a apóstolo A, apóstolo B, a este ou aquele ministério, e como se Jesus Cristo, a figura central, não fosse a pessoa contemplada no que diz respeito à pregação do Evangelho e igreja. Por isso eu peço a você que nos acompanhe toda sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, porque você vai ser beneficiado com a preciosa Palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você nos acompanhar, prestar atenção, dar um tempo, a sua vida vai ser modificada. Porque onde o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo foi pregado, almas foram transformadas, pessoas foram libertas do domínio de Satanás e encontraram verdadeiro significado para a sua vida. É por esta razão que eu creio que Deus está nos trazendo para a televisão. Eu vou até dizer para você, me parece que em meio a essa programação que anda por aí, o nosso programa é um programa que vem preencher uma lacuna. Vem preencher uma lacuna porque nós não vamos visar aqui a projeção nem desta denominação, certo? Nem desta organização, nem de homens. Aqui visamos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aproveito para dizer também que estamos nos preparando para a realização do 3º Congresso Internacional. A nossa igreja, muito embora esteja plantada no bairro de Gramacho, Duque de Caxias, Baixada Fluminense, lá na Avenida da Civaga 701, é uma igreja que tem nos seus quadros de membros pessoas de vários bairros do nosso Rio de Janeiro. E, além do mais, por darmos ênfase à missão, à obra missionária, estamos presentes no sul do Brasil, no norte do Brasil, no Distrito Federal, estamos presentes em Minas, estamos presentes em cidades de São Paulo, bem como em vários países do mundo. A nossa igreja é uma igreja que obedece à ordem e o ID de Jesus Cristo. Portanto, muitas pessoas estarão vindo participar deste nosso congresso. O congresso, ele tem às noites grandes reuniões de pregação da Palavra de Deus, com louvor, com adoração, com coreografias, a partir das 19h30, mas o congresso também, a partir de quarta-feira, às 9h da manhã, nós teremos seminários, palestras, a partir das 9h da manhã. Estaremos estudando vários temas fascinantes, tá? Que eu, então, convido você para participar. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade.
Duas grandes reuniões fortes. Aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Marotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Muito bem, estamos de volta. E nesse momento eu gostaria de abrir a palavra de Deus. Eu quero abrir a Bíblia porque esse programa ele é de uma igreja que acredita na Bíblia como a preciosa palavra de Deus. Eu quero tomar como ponto de partida a epístola de Paulo aos Efésios e lerei alguns versículos. No capítulo 1, versículo 1 em diante, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, você percebeu como num pequeno espaço ouvimos várias menções a respeito de Jesus Cristo? Por exemplo, logo no primeiro versículo, fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pastor, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? Deixa eu explicar para você. Como mensageiro de Deus, eu tenho observado que muitas das vezes nas igrejas, Jesus Cristo é apenas um nome. Jesus Cristo é apenas uma nomenclatura. É um nome que se usa. Ah, Jesus para lá, Jesus para cá. Mas a impressão que dá é que Jesus não tem sido relevante, essencial na igreja. E é interessante que desse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 23, nós estivemos na nossa igreja com os nossos pastores e missionários estudando e pedimos que eles contassem quantas menções se faz de Jesus. E aí, alguns encontraram 15 menções, outros 20, 22, 23. Mas o fato que nos chamou a atenção é que Jesus, sempre que é mencionado, logo existe uma consequência, uma obra, uma realização. Por exemplo, aqui você observa o quê? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Meu Deus, significa o quê? Paulo só se tornou apóstolo por causa de Cristo Jesus. Paulo só se torna apóstolo por causa de Cristo Jesus. Um dia, no tempo oportuno, pretendemos nesse programa refletir sobre o apóstolo, já que hoje em dia surgiram tantos apóstolos, não é? E a gente quer analisar isso com calma na palavra de Deus. Os apóstolos se restringiram ao tempo de Jesus ou hoje também podemos ter apóstolos? Porque é muito apóstolo hoje, né? Vocês sabem disso. Mas aqui no caso, este eu sei que era apóstolo, né? Pode ser que tenha mais apóstolos aí, mas esse aqui com certeza, porque se tratava de uma pessoa que antes era um religioso, ele participando da seita dos fariseus, e um dia, ele perseguia também a igreja, não aceitava que Jesus fosse o Messias, mas um dia na estrada de Damasco, ele que tinha conseguido autorização para prender os cristãos, levou um golpe, acabou caindo do cavalo, em virtude de uma grande visão que ele teve ao meio-dia, quando uma luz resplandeceu no céu, mais que meio-dia, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo. E ele: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E todo mundo conhece, qualquer novo convertido, que a partir daí ele foi transformado numa nova criatura, passou pela experiência do novo nascimento, foi cheio do Espírito Santo, começou logo a pregar a palavra, e o Senhor disse que o levantou para ser apóstolo, um enviado, alguém que iria anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Mas minha amiga, meu amigo, eu quero que você entenda que a razão de nós estarmos aqui é justamente Jesus Cristo. Jesus Cristo. Às vezes as pessoas hoje estão associando muito o evangelho a nome de homens.
né? Eu vou me tomar o cuidado de nem mencionar aqui, apesar que dá vontade de mencionar, mas de repente, você é da igreja do fulano, você é da igreja do Beltrano, aí diz o nome de um líder, você é da igreja de A, então é como se hoje as coisas girassem muito em termos de figuras humanas. E o apóstolo São Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele disse, não foi Pedro, nem foi Paulo, nem fui eu, nós não morremos por vocês, quem morreu por vocês foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é como se hoje se estivesse esquecendo da pessoa de Jesus. E este programa tem a missão de refletir, chamar, vamos pensar em Jesus, descobrir Jesus, porque tudo é através de Jesus. Nós observamos que diz Paulo, né? Apóstolo, né? Mas por causa de Cristo. E depois é interessante que diz ainda o texto bíblico, né? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha só, meus amados, fiéis em Cristo Jesus. Fiéis em Cristo Jesus. Pastor, mas o que significa ser fiel em Cristo Jesus? É claro, você vai entender a velha e antiga doutrina onde o homem que foi criado perfeito, né, por Deus, para viver em harmonia com Deus, um dia deu ouvido ao diabo e aconteceu o quê? Se rebelou, experimentou morte espiritual, foi banido da presença de Deus no paraíso, porque Deus, sendo um Deus de amor, é também um Deus justo, não pode conviver com o pecado. Entretanto, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele providenciou um plano. A Bíblia fala que é um plano antes da fundação do mundo. De quê? De enviar o seu próprio Filho Jesus a este mundo para trazer o homem de volta para Deus. Mas como vai trazer o homem pecador de volta para um Deus santo? Essa é a maravilha. Deus, Filho, porque nós adoramos a um Deus coexistente em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E lá em João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que é que Deus teve que dar o seu Filho? Por que é que Deus teve que enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque, sendo o homem pecador, sendo o homem transgressor, se tornou incapacitado de voltar por meios próprios ao convívio de Deus. Assim sendo, Deus vem na pessoa de Jesus, correto? E como homem, ele vai cumprir toda a lei de Deus. Ele vai satisfazer as exigências da santidade de Deus. Porque que homem na terra pode comparecer diante de um Deus santo? Ninguém aguenta, vai morrer. Vai morrer, porque a santidade de Deus, né? Ninguém pode chegar perto. A gente conhece essa história no Antigo Testamento de gente que tentou chegar, tocar na arca e uma série de outras coisas. Aí teve que Deus, né? Vinha que Deus quem? Deus Filho, que não passou a existir lá em Belém, não. Em Belém, quando ele nasce e recebe o nome de Jesus, ali ocorre a encarnação do Verbo. Ali ele torna-se humano. Mas por que ele teve que se tornar humano? Porque uma vez que o pecado entrou na terra por um homem, teria que ser agora combatido por um outro homem, sendo que de uma natureza santa, não uma natureza pecaminosa. E a Bíblia declara que ele andou nos caminhos do Senhor, ele guardou toda a lei. A Bíblia diz que na sua boca não se achou engano. Então ele cumpriu a lei, ele é fiel. Então, como representante nosso, uma vez que ele tornou-se homem, mas sem pecado, uma vez que ele não transgrediu e ele é fiel, não é? Então, nós que cremos em Jesus, nós que cremos que ele morreu pelos nossos pecados, o justo pelos justos, não é? A justiça dele nos foi imputada, então nós somos considerados fiéis nele. Fiéis nele. Que homem há que consiga ser fiel se for a parte de Jesus? Que homem há que tenha existido nesta terra e não tenha se tornado transgressor da lei? Transgressor da lei. Mesmo porque, quando não se transgride a lei
pela prática de atos pecaminosos, ela é transgredida na alma, nos maus pensamentos, na cobiça. Quem é que pode escapar dos olhos de Deus? E aí, meu amigo, minha amiga, o Evangelho de Jesus declara que para que eu possa comparecer diante de Deus, Deus providenciou um substituto, um representante que agrade a Deus, e foi à cruz, morreu, recebeu o castigo que nós merecíamos. Então Deus que puniu nossos pecados sobre ele, sendo ele justo, nos torna agora justos, vestidos pela sua justiça. E aí nós somos declarados fiéis em Jesus Cristo. Eu fico olhando quanta bobagem está se falando na televisão, eu fico olhando quanta bobagem está se falando nos rádios, eu fico olhando que se o apóstolo São Paulo, se fosse permitido vir da glória aqui na terra, no Brasil, ia ficar espantado com essas ênfases distorcidas da palavra de Deus. Só se prega numa linha, só se diz uma coisa, parece um balcão de negócios. Vem para cá que vai ter isso, vem para cá que vai ser assim, vem para cá que vai ser... Isso não é evangelho, nem aqui, nem lá na China. Isso não é evangelho. Evangelho que não dá ênfase à pessoa de Jesus Cristo, evangelho que não dá ênfase à cruz de Jesus Cristo, é uma perversão, é um outro evangelho. O apóstolo São Paulo já falava sobre esse assunto. Minha amiga, meu amigo, o que é mais importante então em uma igreja? O que é mais importante em um ministério? Não é nome de homens, não é se aquela igreja é rica ou é pobre, não é se ela tem uma grande orquestra ou tem uma pessoa cantando desafinada. É o quanto de Jesus domina este altar, é o quanto de Jesus domina esta igreja, é o quanto de Jesus mesmo, cabeça da igreja, Jesus, Rei dos Reis, Jesus, Senhor dos Senhores, Jesus, o Filho do Homem, Jesus, o pão da vida, a luz do mundo. É sobre ele que nós temos que falar, porque hoje parece que se conhece mais o nome daquele líder daquele ministério do que o nome de Jesus. Se fala mais o nome de A do que o nome de Jesus, e isso eu acredito que é uma coisa que entristece profundamente a pessoa do Espírito Santo. Jesus, seu nome significa Salvador. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, que foi enviado para ser o mediador entre Deus e os homens. Jesus, somente através dele é que podemos ter acesso a Deus. Jesus, e ele está aí na sua casa, ele está pertinho de você, ele está falando ao seu coração, ele quer cear com você, ele quer perdoar os teus pecados, ele quer te tirar esse sentimento de culpa, ele quer te tirar dessa situação de um estado de condenação. Ele quer ser um com você através da pessoa do Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, quem morreu na cruz não foi Paulo, nem Pedro, nem João, nem apóstolo A, nem apóstolo B. Foi Jesus de Nazaré, que morreu, mas ressuscitou e está vivo, foi para a glória e há de voltar. Mas quando nós olhamos para esta epístola, nós ficamos maravilhados. Vocês percebem que no espaço de dois versículos, eu vejo no versículo 1 Cristo Jesus, e depois Cristo Jesus só no versículo 1, e depois no versículo 2 mais Jesus Cristo, depois no versículo 3 toma mais Jesus Cristo e em Cristo. Tudo é através de Jesus, tudo acontece através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, aqui nós podemos olhar nesse texto muitas bênçãos. Fala da redenção, fala da nossa filiação, fala da nossa adoção, né? Quando fomos adotados na família de Deus, mas também fala de quando nos tornamos tabernáculos, habitação da própria pessoa do Espírito Santo. As ênfases distorcidas sobre um aspecto ou outro que nos distanciam de Cristo têm que ser vistas e revistas com carinho. Tem que ser visto e visto com carinho. Nós precisamos hoje de igrejas que preguem mais Jesus Cristo, de igrejas que digam que Jesus foi exaltado por Deus e que ele recebeu um nome que está acima de todo e qualquer nome.
Se você for para Filipenses no capítulo 2, o apóstolo São Paulo ele fala isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação em ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. Ele assumiu forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos disso. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida espiritual? Ou você é uma pessoa que se diz religioso ou religiosa, ou tem uma certa filosofia? Minha amiga, meu amigo, eu peço que você ouça o Evangelho. Ouça o Evangelho, porque a salvação, que é um estado onde você é liberto de um estado de condenação, é somente através da pessoa de Jesus de Nazaré. Nós vamos, com a graça de Deus, dar continuidade, se Deus permitir, no próximo programa, onde temos muita coisa a falar sobre Jesus. Porque quando você fala sobre Jesus, é inesgotável. Eu creio que eu posso passar vários programas falando sobre Jesus e nunca vai faltar. Deixe-me dar um exemplo. Quando você fala sobre essa pessoa maravilhosa aqui que o apóstolo São Paulo está destacando, trata-se de alguém que já existia antes de nascer. Como é que pode isso, esse mistério? Alguém que existe antes de nascer? É o chamado, na doutrina, na cristologia, nós estudamos o Cristo pré-existente, que já existia com o Pai, né? E assume a forma humana, é a grande doutrina da encarnação, entender por que ele teve que se tornar homem. Nós vamos estar refletindo nos nossos programas aqui sobre Jesus Cristo. Olha, aqui a ênfase não será sobre se o ministério é mais poderoso, se é maior, se opera mais, aqui vem para cá, aqui é a melhor igreja. Não. Eu, inclusive, digo para vocês, eu dou graças a Deus pelo grande número de boas igrejas que existem no Brasil, muitos homens de Deus que pregam no Brasil e as pessoas nem conhecem. Mas tem muitos homens de Deus, muitas igrejas pregando a palavra de Deus. A nossa ênfase será Jesus Cristo. A Igreja Viva 24 Horas, a Assembleia de Deus Central em Gramacho, ela ama as Escrituras e nos reunimos todas as terças-feiras às 19h45 para ouvir a palavra. Agora, nos reunimos não em torno deste ou daquele cantor gospel. Não estou dizendo que não podemos ter cantor. Na nossa igreja temos cantores, correto? Mas cantores que estão em torno da pessoa de Jesus. Não é gente que fica para lá e para cá cobrando para ir cantar, se sentindo um popstar, e as pessoas vão atrás delas e não atrás de Jesus. Eu confesso a vocês que eu estou com a minha sensibilidade pastoral, né? Vou até tirar a palavra apostólica aqui, né? Todo mundo usando isso muito hoje, correto? Mas eu nunca vi os apóstolos brigando. Você pega a Bíblia, você pega a palavra de Deus, a gente via apóstolo Paulo, né, mandando tirambaço em apóstolo João, em Tiago. Eu não via essa turma assim brigando, né, competindo entre si, sabe? Então eu tenho muita dificuldade de ver, quer dizer, o nome apóstolo. Aliás, a questão hoje é a questão de marginalização de muitos vocábulos, né? Você fala sobre o amor. O que é o amor? Apóstolo. O que é apóstolo? Igreja. O que é igreja? O que é que uma igreja deve apresentar? Jesus. Né? Mas, provavelmente, nós vamos voltar a este assunto. Eu vou fazer até uma oração para que eu possa voltar com outro tema, porque o que não falta é tema, gente. Não falta é tema. Meia hora é muito pouco, tá? Meia hora é muito pouco. Um dia, quem sabe, a gente fica aí umas 2 horas aí, mas vamos aproveitar essa meia hora. Querido Deus e Pai, eu oro
para que este homem, esta mulher, ou este jovem, ou este senhor, entenda que quem salva é Jesus, não é o nome da igreja. Entenda que quem salva é Jesus, não é o nome deste ou daquele pregador. Entenda que quem salva é Jesus, porque foi mediante Jesus Cristo que a salvação chegou até nós. Nós desejamos que o teu Espírito convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que elas possam passar pela experiência do novo nascimento e possam fazer contato, ó Deus, conosco, a fim de que possamos mandar um pastor, enviar alguém que possa lhe responder suas dúvidas, não é? Porque nós fazemos o trabalho do discipulado. Que o Senhor abençoe profundamente aquele que estiver enfermo, que seja curado agora. Quem precisa de um milagre, ó Deus, receba um milagre hoje. Porque para Deus nada é impossível. Se é um espírito mau, no nome de Jesus, não no nome da igreja, mas no nome de Jesus, nós expulsamos esse demônio e que essa pessoa fique livre completamente. Amém. Mas eu não posso deixar de dizer para você que a nossa igreja só está aqui por um compromisso de projetar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria até aproveitar e saber aqui dos meus cooperadores quantos minutos temos ainda. Só 3 minutos para terminar? Tudo bem, mas em 3 minutos, olha cá. Eleição. Eu preguei na nossa igreja uma mensagem enxergando Deus através das eleições. Minha amiga, meu amigo, aproveite a oportunidade para exercer a sua cidadania. Não se deixe pressionar por quem quer que seja. Não venda o seu voto, porque quem faz isso não pode reclamar depois. É muito importante que você analise o candidato, se ele é ficha suja, a ficha criminal do candidato, e não desperdice esse voto. Nós votamos pela causa de Deus, pela causa dos pobres, não é? Os hospitais precisam melhorar, hospitais precisam... Inclusive, nosso município de Duque de Caxias, vamos tomar juízo, porque é uma decepção alguém procurar o hospital Moacir do Carmo e não ser atendido. Eu sei do que estou falando. Eu quero aproveitar e que alguém fale às autoridades do Duque de Caxias, inclusive ao senhor secretário de Segurança, que nós vamos ter um grande congresso, e o congresso é internacional. E eu quero lembrar que, em virtude das obras, o trânsito está de maneira terrível ali no bairro de Gramacho. E nós vamos receber pessoas de várias partes do Brasil e até do exterior, e durante o dia vamos ter, a partir de quarta, seminário, e vamos ter que estar levando crianças do templo a um imóvel. Por favor, mande um guarda municipal para lá. Eu faço um apelo ao prefeito Zito que mande dar uma atenção à igreja em nome de Jesus. Eu vou me despedindo e só agradecendo a Deus pela sua atenção e dizendo que espero ver você na próxima sexta-feira, se Deus assim quiser.